Primeiramente, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Daiana de Carvalho Lopes. Eu curso bacharelado em zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST. Atualmente, este período, estou cursando a disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagem 2, a qual é ministrada pelo docente Vicente Teixeira. Em uma de suas aulas, o professor propôs que a gente escolhesse uma de suas determinadas culturas para poder abordar alguns fatores botânicos, agronômicos e zootécnicos sobre a mesma, para poder explicar algumas características envolvendo descrições morfológicas e entre outros fatores que nos permitissem saber mais um pouco sobre aquela determinada cultura. Eu fiquei com o pânico máximo, o qual seu nome científico é o Megatissus maximus, e eu irei abordar, no decorrer desse slide, algumas características sobre o mesmo. Então, aí a gente tem o sumário, e no sumário está escrito o que é que eu vou destrinchar ao longo do slide. Os aspectos botânicos. Nos aspectos botânicos, eu irei abordar um pouco sobre a identificação da planta e a descrição morfológica. Aspectos agronômicos, na qual incluem suas exigências de condições edafoclimáticas e de manejo, forma de plantio e principais variedades e cultivares. Dentro dos aspectos zootécnicos, eu irei abordar para qual espécie animal tal planta é destinada, sua composição bromatológica média e a existência de fatores antinutricionais. O que é o pânico máximo? Vulgo Megatissimos maximus. O mesmo é conhecido vulgarmente como capim-colonião, como era chamado mais antigamente, ou capim-mombaça. Ele originou-se na África, ou seja, é uma planta tropical, e também é uma planta perene, o que significa dizer que é uma planta que possui mais de 2 ciclos sazonais. Formam toiceiras grandes e densas e podem atingir até 3,5 metros de altura. É uma espécie de planta tropical pertencente à família Poácea, ou seja, é uma planta tropical de origem africana. É importante ressaltar que ela também foi lançada pela Embrapa em 1994 e fazem parte da família das gramíneas. No Brasil, suas primeiras introduções se deu na época da escravatura, ou seja, ela chegou ao Brasil na época dos navios-negreiros. A mesma era utilizada pelos senhores para acomodar os escravos durante a travessia do Oceano Atlântico. Como assim? As pessoas utilizavam o Megatismus maximus como uma espécie de colchonete, uma espécie de acomodação para que os escravos pudessem dormir ali durante o processo de travessia durante os dias no Oceano Atlântico. Então, ele servia como um colchonete, como um colchão em si, para poder acomodar esses escravos. Bom, nessa imagem a gente tem uma imagem do Megatismus maximus e do lado temos os seus nomes, como ele é conhecido, né? Capim-mombaça, capim-colonião. E nessa imagem dá para ver perfeitamente o porte da planta, as folhas, o caule, algumas inflorescências e entre outros fatores. Com relação aos aspectos botânicos, então eu irei abordar agora um pouco sobre a descrição morfológica da planta. Espécies extremamente variáveis, como assim? Dentro da característica Megatismus maximus, a gente tem inúmeras cultivares, várias cultivares, na qual eu irei citar o nome de algumas no decorrer do slide, e outras que eu já posso citar aqui, por exemplo, Sempre Verde, Mombaça, Tanzânia e entre outras. Então, possui espécies extremamente variáveis. Então, essas espécies, elas variam. Algumas são geralmente ascendentes, apresentam ramificações, algumas têm nós, geralmente barbados, outras enraizam-se nos nós e entre outras características. Suas lâminas foliares são lineares. Com relação às lâminas foliares lineares, elas são estreitamente lanceoladas. Algumas possuem características de serem quilhadas e outras possuem características de serem afiadas nas margens e são frequentemente densas e peludas na base. Com relação à lígula, elas possuem uma lígula curta, é quase imperceptível.
membranosa e possui tufos de pelos ou vulgos cabelos densos imediatamente acima delas. A bainha da folha é peluda e às vezes eriçada, é ligeiramente sobreposta ou comprimida. Com relação à panícula, a panícula é aberta, oblonga ou piramidal. Possui também alguns ramos que ficam ascendentes dela, espalhando entre alguns nós inferiores. Com relação aos ramos secundários, são bem desenvolvidos e flexuosos. Possuem espiguetas que geralmente são inseridas ou abertamente ao longo dos ramos. Essas espiguetas, elas são verdes ou roxas, oblongas ou agudas e possuem uma lema com característica rugosa. Agora, adentrando um pouco sobre os aspectos agronômicos, eu irei abordar um pouco sobre as características que essa planta ela requer quando se fala em questão de solo, temperatura, luz e entre outros fatores. Então, o Megatismus maximus, ele cresce na maioria dos tipos de solo, desde que esses solos sejam bem drenados, úmidos e férteis. Embora existam ainda algumas variedades que sejam tolerantes à menor fertilidade e à menor drenagem. Apresenta também uma tolerância de baixo pH do solo e uma alta saturação de alumínio trocável, que também é bastante variável. Como variedades TM, altas a médias, são cultivadas principalmente em áreas com precipitações anuais de 900 a 1.100 mm e de 2.500 aos 4.000 mm, enquanto como variedades curtas são geralmente plantadas em áreas com 600 a 800 mm e de 1.100 a 1.500 mm de chuva anuais. A tolerância à seca ela vai variar entre as cultivares, como eu falei. Dentro da categoria Megatismus maximus, existem inúmeros cultivares. Então, cada fator morfológico, cada fator ambiental vai variar de espécie para espécies. No decorrer do trabalho, eu irei falar que tem algumas espécies que elas se adaptam bem a solos úmidos, com bastante condições de sombreamento, entre outros fatores. E outras necessitam mais de temperatura, dias mais longos, com maiores radiações solares, e entre outras características. A tolerância à seca ela vai variar, entre as cultivares. Embora geralmente não tolerem períodos de seca superiores a 4 ou 5 meses, ela é tolerante a inundações de curto prazo por bastante água em movimento. Bom, com relação aos dois tipos taxonômicos da espécie, a mesma ela vai ser dividida em tipo alto, médio, que é chamado de TM, caracterizado como característica TM. Essas TM, elas apresentam toiceiras, principalmente maiores que 1,5 metros, com flores, são perenes, robustas, às vezes são regularmente ou perenes de vida curta, e possuem de 1,5 a 3,5 metros de altura, com caules com cerca de 10 milímetros de diâmetro. Ou seja, é importante caracterizar também que essas espécies elas possuem lâminas foliares glabras ou peludas, de 40 a 100 centímetros de comprimento, podem chegar também até uns 5 centímetros de largura, vão se afinar para a ponta, ficando com a ponta um pouco mais fina. A panícula ela pode chegar em torno de 60 centímetros de comprimento e 12 a 25 ou 30 centímetros de largura. As espiguetas elas são de 2,5 e pode chegar até 5 milímetros de comprimento. E com relação à quantidade de sementes, podem produzir de 700 mil a 2 milhões de sementes por quilograma. Já com relação ao tipo curto, também conhecida como tipo S, elas possuem touceiras, principalmente menores que 1,5 metros, possuem flores perenes e possuem 0,5 ou mais ou menos 1,5 ou em torno de mais ou menos 1,8 metros de altura, com hastes com cerca de 5 milímetros de diâmetro. Quanto a lâminas foliares delas, elas são glabras a peludas, com 1,4 centímetros de largura. Com relação à panícula, possui de 18 a 20 centímetros de comprimento e 15 a 18 centímetros de largura.
Já em relação às suas espiguetas, as espiguetas elas possuem de 2,5 a 3,5 milímetros de comprimento e a quantidade de número de sementes chega em torno de 1,5 milhões de sementes por quilograma, normalmente quando se refere-se ao pânico máximo. Em relação aos aspectos agronômicos, então, agora abordando um pouco sobre a temperatura, né? Ocorre desde o nível do mar, que pode chegar a em torno de maior do que 2.000 metros. A resposta é que a temperatura ela vai variar com o genótipo. Como assim? Como existem vários tipos de cultivares, como eu já mencionei, então vai variar de cultivar para cultivar. Alguma cultivar vai se dar bem com altos índices de temperaturas e outras não vai expressar, todo o seu potencial agronômico quando possui temperaturas elevadas. Então, as variedades elas são geralmente menos afetadas por condições mais baixas do que muitas das variedades TMs. Então, as variedades elas são menos afetadas quando se trata em condições de temperatura mais baixas e produzem um bom crescimento no início da temporada. As variedades TM, elas geralmente permitem uma maior parte do seu crescimento no meio da estação quente, embora isso varie um pouco com o acesso. E também não é recomendável que seja cultivado esse tipo de cultivar, né, em regiões subtropicais ou com trópicos de alta altitude. Dando continuidade, agora ainda abordando sobre os aspectos agronômicos, né? Só que agora falando em relação à luz. Com relação à luz, elas vão crescer bem em plena luz do sol, mas foi registrado, ou seja, como eu falei, elas vão se desenvolver bem com características de luz, temperatura e tal. Porém, estudos registraram que elas crescem melhor, ou seja, com cerca de 30% de sombreamento, embora esses conformados sejam reduzidos pela metade, com 50% de sombra. Mas, se for para escolher uma boa adaptabilidade, para saber em qual momento, em qual local a planta irá expressar todas as suas características e aspectos de botânicos, é melhor se dizer-se, né, que em relação ao sombreamento, ela consegue se desenvolver melhor. O Megatismus maximus, ele cresce naturalmente, normalmente, né, em florestas e pastagens abertas, geralmente sobre ou perto de árvores e arbustos e ao longo das margens dos rios. Algumas variedades elas são reconhecidas principalmente por sua capacidade de crescer em condições de sombra. E um exemplo é o Petri. O Petri, eu irei falar um pouco sobre ele no decorrer do slide. Eu irei abordar um pouco sobre suas características, sua origem. E ele se desenvolve bastante bem em margens de rios e com bastante sombreamento. Nessa imagem, a gente tem aqui uma foto do pânico máximo, né, de uma das suas cultivares, melhor dizendo, o cultivar Mombasa, e eu estou tentando mostrar que o mesmo também se desenvolve bem em condições de temperatura e com bastante incidência de luz. Ainda com relação aos aspectos agronômicos, falando um pouco sobre o desenvolvimento reprodutivo dessa espécie, os gatilhos de floração variam aparentemente com uma proveniência ou cultivar. Alguns, eles produzem um único fluxo de floração, exemplo o Mombasa, o Tanzânia e o Tobiatã, enquanto outros, como o Centauro e o Vencedor, eles podem produzir de 2 a 3 fluxos de floração. Já o Macueni e o Riverdale, eles são indeterminados, ou seja, sua floração ela é uma floração indeterminada. Enquanto o Raminho e o Colonião são plantas de dias curtos, ou seja, são plantas de características curtas que conseguem se desenvolver bem melhor
quando os dias eles são menores. Já o Petri e o Gatton, eles são amplamente insensíveis aos comprimentos de dias curtos. Então, eles já não vão se desenvolver bem nos dias curtos. Nos dias em que o Sol vai se pôr mais rápido, melhor dizendo, eles necessitam de bastante incidência de luz, bastante incidência de radiação, para poder se desenvolver e expressar suas características melhormente. E eles florescem no início do verão e ao final do outono nas regiões subtropicais. Com relação ao desfolhamento dessa espécie, é susceptível a cortes baixos frequentes. Como assim? Tanto para a manutenção, né, de longo prazo do povoamento, como as variedades, por exemplo, TM, alta e média, não devem ser cortadas ou pastadas abaixo de cerca de 30 centímetros e devem ser cortadas ou pastadas em intervalos de cerca de 4 semanas. Por quê? Porque isso vai fazer com que obtenha-se um melhor equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da forragem, além de que as variedades, por exemplo, do tipo S, elas podem ser empastadas mais abaixo, né? E mais ainda assim, elas vão ser melhores em uma região, em um processo de regime, desculpa, rotacionado, ou seja, um processo de rotação. Já com relação ao estabelecimento, a germinação ela deve ser testada, uma vez que as sementes de alguns genótipos elas podem não atingir uma germinação máxima até 18 meses após a colheita, enquanto outras podem levar apenas alguns meses. Então, como que eu posso esclarecer isso? As sementes das plantas, elas podem serem atacadas por pragas, assim como a planta. Então, é necessário, é viável ser verificado, né, durante o processo de manejo da cultura, não só a planta em si, mas também a semente. E uma característica que tem que ser levada em consideração é quanto à dormência da mesma. Porque a dormência, ela pode ser superada pela remoção de glumas, de sementes frescas. E a semente, ela pode ser perfurada também ou espalhada, de 2 a 3 kg por hectare. E sendo uma semente pequena, é recomendável ser plantada a não mais que 1 centímetro de profundidade. Por quê? Porque isso vai fazer com que a semente ela germine mais rápido, né? E esse desenvolvimento de germinação, ela se desenvolve bem mais rápido, a planta consegue crescer mais rápido, se desenvolver mais rápido. E com relação a isso, o megatismus máximo, ele também pode ser estabelecido a partir de perfis enraizados, pode ser plantado no contorno de a cada 0,5 ou mais ou menos 0,6 centímetros de linhas. Pode ser plantado com 1,25 a mais ou menos 1,5 metros de distâncias. Então, tem que ser levado algumas características importantes em consideração para que essa planta consiga se desenvolver bem melhor. Já com relação ao fertilizante, né, os fertilizantes de estabelecimento, eles vão ser necessários em solos inférteis, desculpa. Os fertilizantes, eu não estou falando aqui somente de agrotóxicos, eu estou falando de fertilizantes que vão fazer com que propicie um desenvolvimento melhor da cultura e que a mesma possa crescer, desenvolver e produzir mais rápido. Eu estou falando de nitrogênio, fósforo e entre outros nutrientes que podem estar escassos nesse solo e que o produtor ele pode inserir no seu manejo da cultura. Então, usando de 20 a 40 kg por hectare de fósforo e cerca de 50 kg por hectare de nitrogênio, se isso for de acordo com o plantio limitado pelo mesmo, né? Pelo produtor. Então, isso é uma estimativa, mas vai depender da quantidade da área, vai depender da quantidade que está sendo necessária depois que tiver sido feito uma análise daquele solo, o que é que está precisando, qual nutriente que está faltando ali, para fazer com que a sua espécie que está plantada ali se desenvolva mais rápido e expresse suas características bromatológicas mais rapidamente. Ainda em relação a alguns aspectos agronômicos, então, em relação à compatibilidade do megatismus máximos
com outras espécies. Ele combina bem com leguminosas para entrelaçar-se sobre o pastejo leve, né? E o Megatismus maximus, ele não deve ser plantado com gramíneas menos palatáveis. Como assim? Como essas leguminosas, elas são geralmente menos tolerantes ao pastejo do que a grama, o componente das leguminosas incluídas e as ervas daninhas, elas vão aumentar com a pastagem, com as pastagens mais intensas feitas pelo animal, né? E o Megatismus maximus não deve ser plantado com algumas gramíneas menos palatáveis. Por quê? Porque isso vai levar à seleção preferencial pelo gado e ao declínio do Megatismus maximus, porque ele pode ser cultivado com sucesso em florestas abertas ou plantação devido à sua tolerância de sombra. Ok, porém, se eu plantar ele junto com a leguminosa, o animal, o bovino, digamos assim, ele vai dar preferência ao Megatismus do que à leguminosa. E isso vai diminuir sua taxa de rebrota. Digamos que vai ocorrer uma diminuição na altura do dossel. Com relação às espécies companheiras, ele pode ser plantado com as gramíneas Chloris gaiana, Megatismus maximus versus infestus e com algumas leguminosas, que são elas Centrosema mole, Neustatus fascioloides, Macrophyllum atropurpureum, Neotonia, Stylosanthus guianensis, Capitata, Microcephala e Leucaena leucocéfala. Com relação às pragas, né, e às doenças que sempre vão ter presentes em determinadas culturas ou em determinadas pastagens, independente de qual cultivar ou qual espécie de planta em si que você está manejando. Então, temos a ergote e outras doenças fúngicas, por exemplo, a Coniodiospermicis aeresi e o fusário, que vão atingir o Megatismus maximus e alguns de suas cultivares. Podem reduzir a produção de sementes quando as condições são favoráveis ao patógeno, ou seja, as sementes elas têm que ser levadas em consideração, não só a planta em si. Por quê? As sementes elas vão ser viáveis, elas vão ser vendidas pelo produtor para que o consumo, né, no mercado seja bastante procurado nos mercados, as sementes, para poder plantar, se cultivar. Então, não é só focar na planta em si, mas também no fruto da planta, que nesse caso seria a semente, que é viável. O Megatismus maximus ele é susceptível ao ataque de cigarrinha das pastagens. Então, aqui está a cigarrinha das pastagens. Ela atinge, né, bastantemente várias espécies de plantas, e o Megatismus maximus é uma delas. Eu falei sobre a produção de sementes, né? Ela também pode ser afetada por outras pragas, que eu não mencionei o nome. E essa semente, como eu falei, ela tem que ser levada em consideração, por causa que é através da semente que a gente vai produzir uma nova planta. Já com relação aos efeitos herbicidas, existem vários que podem minimizar o ataque das cigarrinhas das pastagens. Porém, a atrazina ela não é utilizada para a cigarrinha, né? Ela é utilizada para o controle de ervas daninhas e pode ser utilizada no Megatismus maximus de 4 litros por hectare. Então, agora ainda em relação aos aspectos agronômicos, como eu mencionei, em relação à produção das sementes, a produção de sementes vai ser melhor realizada em ambientes com dias mais longos e estações secas distintas. Como assim? Uma semente ela vai amadurecer desigualmente de outras sementes. E ela vai ser melhor desenvolvida em estações secas, né? Porque com o período mais úmido, a semente ela vai estar mais verde e ela vai demorar seu procedimento de amadurecimento, secagem e entre outros fatores. Então, em estações mais secas, com temperaturas bastante elevadas, as sementes elas vão
amadurecer mais rápidos e secar mais rapidamente. Vai ter também um maior rendimento de sementes, né, com 19% de recuperação e uma constatação quando a panícula despreende, de 40 a 60% de suas espiguetas. E ocorre cerca de 12 a 14 dias após a emergência da panícula. Então, essas sementes, elas vão amadurecendo de acordo com o processo de desenvolvimento da planta, de acordo com a medida que a planta vai chegando no seu estágio, digamos, final, vai ficando mais velha, as sementes tendem a ir ficando mais seca e ficando no ponto de serem colhidas. Com relação agora aos tipos de cultivares, temos os tipos de cultivares TM, tipo alto ou tipo médio. Então, agora em relação aos cultivares. A BRS Quênia, ela foi lançada no Brasil em 2007 e ela foi desenvolvida pela Embrapa, Gado de Corte e parceiros. Ela é uma cultivar de tamanho intermediário, ela possui folhas médias e largas e apresenta menos caule do que outros cultivares comerciais de médio a alto. Ela foi selecionada para folhagem, possui um alto perfilhamento e uma alta produtividade e facilidade de manejo. Essa espécie, né, essa cultivar, a BRS Quênia, ela foi desenvolvida, melhor dizendo, para uso nos estados do Acre, nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, entre outros. Seu rendimento de matéria seca é semelhante ao da mombaça, mas ele vai apresentar uma qualidade superior ao da mombaça. É selecionado principalmente para a folhagem, como eu falei, foi selecionado principalmente para expressar características de folhagem e possui um alto perfilhamento, né, com alta produtividade e facilidade de manejo. Com relação aos seus caules, ao caule em si, vai ser muito macio e facilmente comido pelo animal, pelo que a altura de manejo, né, em relação à altura de manejo, que é muito mais baixa e muito mais fácil do que o mombaça. Então, isso é uma das características que vai diferenciar o mombaça da BRS Quênia. E em relação à avaliação sobre pastejo, ela possui um maior valor de ganho de peso vivo quando se compara com o Tanzânia e o mombaça. Já em relação ao mombaça, né, ele foi lançado no Brasil em 1993. Sua origem é perto de Korogye, na Tanzânia. Aqui a gente tem algumas características relacionadas à altura, longitude e altitude, com a exclusão de 1050 milímetros. Apresenta grandes touceiras, né? Essas touceiras, elas podem chegar de 1,64 metros, com folhas compridas, que podem ter cerca de 3 centímetros de largura. É importante ressaltar também que elas possuem pelos curtos na superfície superior. Com relação às suas bainhas, as bainhas das folhas, elas são glabras. A colheita manual de sementes, elas produzem cerca de 140 kg por hectare, né? Possuem média de até 470 kg também. Possui uma alta resistência. Então, o mombaça, ele vai possuir uma alta resistência à cigarrinha. Diferentemente, né, do megatismo máximo em si, que eu mencionei no slide anterior. Ele não tem uma boa tolerância à cigarrinha das pastais. Já a mombaça,
que é uma dos seus cultivares. Ele apresenta uma alta tolerância à cigarrinha das pastagens e também possui uma boa tolerância à seca e ao frio. Como eu falei, algumas cultivares vão apresentar boa tolerância à seca e ao frio e outras não. Então, isso vai variar de genótipo para genótipo, como eu mencionei em alguns slides anteriores, e de cultivar para cultivar. A matéria seca, ela rende em torno do Mombasa uns 28%. E se for comparar com Tanzânia, chega em torno de 28% a matéria seca do Mombasa. E o ganho de peso vivo é em torno de 750 kg por ano, em comparação com Tanzânia, que é de 600 a 590 kg por ano. E também se comparar com Tobiatã, embora seja selecionado nos trópicos úmidos, ele se mostra popularmente, apresentando características melhores, né, em alguns orientes médios e na Espanha. Mas ele também é bem desenvolvido aqui em solos e regiões brasileiras. Bom, agora com relação às cultivares do tipo S, temos aí o Gatton. O Gatton ele foi lançado na Austrália em 1964. Sua coleção institucional é do Zimbábue e foi introduzida como capim búfio ou marrom. Apresenta colmos com cerca de 1,5 metros, são quase glabros e mais robustos que o Petri e possui folhas mais largas e mais longas. Com relação à fluorescência do Gatton, ela chega de 18 a 20 centímetros de comprimento, é importante ressaltar isso, e possui de 15 a 18 centímetros de largura nos ramos primários e mais baixos. Suas espiguetas, eles são de 2,6 a 2,9 milímetros de comprimento, e com relação à sua produção de sementes, pode ser de 1,4 milhões de sementes por quilograma. É principalmente adaptado para áreas subtropicais e tropicais, recebendo entre 760 a 1.000 milímetros de chuvas anualmente. Então, ele é semelhante a algumas características do Petri. Tem uma estação de crescimento mais longa também e ele parece também utilizar o melhor nitrogênio do solo do que o Petri. Então, ele utiliza bem, ele absorve bem os nutrientes, principalmente o nitrogênio do solo, e sua semente ela rende cerca de 100 kg por hectare. Já em relação ao Petri, que eu tanto falei no decorrer do slide, o Petri ele foi lançado na Austrália em 1966. Sua origem ela é desconhecida, né? Anteriormente, o pânico máximo, variedade Trichoglume, frequentemente é referido como pânico verde. Outra característica do Petri é que ele é tufado, perene e cresce no verão e ocasionalmente apresenta de 1 a 1,8 milímetros de de altura. Ele normalmente é verde mais claro e é mais visivelmente peludo do que o gatão e o sabiá. As espiguetas do Petri, elas são de 2,5 a 3,5 milímetros de comprimento. Suas glumas, elas vão ser cobertas por pelos finos e com relação à sua quantidade, ou seja, sua produção de sementes, pode ser de 1,5 milhões de sementes, né, e cariópsis por quilograma. Já com relação à adaptação, ele é adaptado, né, para áreas com chuvas que podem chegar em torno de 650 a 1.750 milímetros por ano, mas ele não é tão adequado para ser cultivado em locais que possuem chuvas intensas, como, por exemplo, algumas variedades mais altas. Mas ele é susceptível às geadas e é bem mais susceptível às geadas do que o Cloris gaiana. Ele apresenta tolerância à seca de moderada a boa e vai responder rapidamente à chuva. O seu melhor crescimento vai ser feito ele irá ser feito durante o início da primavera
e se apresenta características melhor do que os cencros ciliares ou clores gaiana. Ele também é bastante tolerante à sombra e cresce satisfatoriamente em solos com pH de 5 a 8, mas visando, né, que ele é mais melhor naqueles com uma reação ácida ou neutra. As flores de início do verão ao final do outono possuem flores, né, do início em torno do final do outono. As sementes, elas não amadurecem uniformemente e elas se estilaçam mal. Tem uns longos períodos de dormências e elas não vão ser atingidas de acordo com a viabilidade máxima, né, de 18 meses após a colheita. E não vai tolerar um pastoreio pesado. Então, essas são algumas características que diferenciam, o Petri das demais cultivares, né, do Megatismus maximus. Bom, como toda espécie de planta, né, toda espécie ela vai apresentar suas limitações. E as limitações do Megatismus maximus em si é que ele requer solos férteis, diferentemente de algumas de suas cultivares, principalmente é intolerante ao alagamento, então ele não vai suportar solos com altas inundações, ele não suporta solos com muitas precipitações chuvosas, ele é intolerante ao pastoreio pesado contínuo, principalmente quando se trata de bovinos, que seu hábito de pastagem requer um maior pisoteio, e em alguns ecotipos eles tornam-se caulinares se não forem cortados ou pastados com frequência. Como assim? Se demorar um certo período de tempo sem o mesmo ser pastejado, sem ser cortado, sem ser retirado, né, daquela área quando estiver na sua época de colheita adequada, então os seus caules eles vão ficar um pouco mais robustos. Como é que eu posso mencionar? Irão ficar um pouco mais dificultoso de ser cortado. Por quê? Porque apesar da medida que vai passando a idade da planta, ela vai desenvolvendo índice maior de celulose, hemicelulose e lignina, e isso dificulta não só o processo de corte, como também o processo de digestão realizado pelo animal. E isso é um fator antinutricional. Com relação aos aspectos zootécnicos, né, já falando de valores nutricionais, então agora iremos mencionar algumas características, né, que influenciam. Então, com relação à matéria seca do Megatismus maximus, ele pode ser comumente de 10, 20, 30, em torno de 60 toneladas por hectare de matéria seca, diferentemente da variedade das condições de cultivo, né, que é ofertada para o mesmo, e particularmente apresenta altos níveis de nitrogênio segundo a ciência. Com relação ao valor nutritivo, então o valor nutricional ele vai variar de semanas para semanas. Com 2 semanas, apresenta um valor nutritivo de 64%, com um crescimento em torno de 8 semanas com 50%. Por que isso vai variar? Isso vai variar, como eu mencionei no slide anterior, devido à idade da planta. Quando a planta ela já vai ficando um pouco mais velha, então ela vai ficando com maiores índices de celulose, hemicelulose, lignina. E isso são fatores antinutricionais, porque isso vai influenciar negativamente na digestibilidade do animal. Então, o animal ele não irá consumir toda aquela proteína, todo aquele valor nutricional, todo aquele ganho de peso que ele poderia adquirir naquela alimentação, ela vai ser reduzida devido a alguns fatores antinutricionais que vão impossibilitar que isso ocorra. Então, a proteína bruta é de 6 a 25%, dependendo da idade, e do suprimento de nitrogênio. Sazonalmente, né, os valores de proteína bruta na rebrota, elas com 12 semanas de idade, elas vão variar. Então, elas podem variar de 5 a 10% também. E os níveis de proteína, elas podem chegar de 0,15 a 0,18%. E de cálcio, no qual eu não citei no slide,
podem variar de 0,6 a 0,8% e o sódio também, com 0,07 a 12%. Bom, agora com relação à palatabilidade e aceitabilidade da planta em relação aos animais, o pânico máximo ele tem sido, muito utilizado para a formação de pastais, principalmente voltado para bovinos, devido à sua grande produtividade e valor nutritivo. Os equinos, eles também vão manifestar uma alta palatabilidade, por essa espécie. No entanto, o seu uso excessivo como pasto para os mesmos não vai ser adequado e deve ser feito tomando alguns cuidados e precauções. Vários casos de óbitos já foram relatados em pastagens exclusivas de pânico máximos, por exemplo, com as cultivares Maasai, Mombasa e Tanzânia, principalmente na região do Amazônia durante a época chuvosa. Como assim? O pânico máximo, o Megatismus máximo desses cultivares, ele tem sido utilizado bastante na formulação de rações para bovinos e é um grande fator, uma grande fonte nutricionais. Os animais eles desenvolvem um alto índice de ganho de peso vivo. Os equinos, eles não ficam para trás. Eles também manifestam uma alta palatabilidade por essa espécie. Porém, alguns cuidados têm que ser observados, algumas precauções. Por quê? Pois essa espécie ela pode apresentar desbalanço mineral ou excesso de carboidratos não estruturais na sua rebrota. Ou seja, quando a planta ela apresenta um excesso de carboidratos não estruturais durante a rebrota, vários casos de óbitos foram relatados em pastagem exclusiva desse pânico máximo, principalmente com as cultivares Maasai, Mombasa e Tanzânia, na região do Amazônia, durante a época chuvosa. Por quê? Porque esta etiologia foi associada com as altas concentrações de carboidratos não estruturais e de acordo principalmente com o potencial de fermentação rápida durante a brotação na estação chuvosa. Então, a explicação que dá-se a isso, que algumas pessoas deram a isso, é que para esta ocorrência nos equinos, ocorrer esse procedimento, altamente preocupante, é devido a um aumento desordenado, da fermentação do intestino delgado desses animais, que irá induzir a produção de gases do tipo ácido lático e endotoxinas, que vão levar ao aparecimento de cólica. Então, os equinos eles já são susceptíveis a terem cólicas. E essas cultivares, Mombasa, Maasai e Tanzânia, foram apresentadas, dadas como desenvolvendo o alto desenvolvimento de cólicas, maior quantidade mais de cólicas nesses equinos, e alguns podem virem a óbito. Então, o que é que tem que se levar em consideração? Que o zootecnista, que é o nutricionista animal, formular a ração direitinho, com altos cuidados e forem ofertadas para o animal em pequenas quantidades, ele não irá desenvolver esse procedimento. Por quê? Ele apresenta uma palatabilidade e uma aceitabilidade. Porém, o que tem que ser levado em consideração aí é a precaução em relação à quantidade que vai ser ofertada para o mesmo. Se for altas quantidades, pode levar ao óbito devido à grande quantidade de cólica que vai ser desenvolvida. Se ele não for ofertado em altas quantidades, for ofertado adequadamente, de acordo com a hora e espaçamentos de tempo, pode ocorrer, porque não é nada comprovado, que isso não venha a acontecer. O que deve ser testado também são outros tipos de cultivares. As cultivares que representam esse procedimento que foi verificado foi a Maasai, a Mombasa e a Tanzânia. Mas isso não quer dizer que outras cultivares, por exemplo, sempre verde, possa apresentar a mesma característica. O equino possa desenvolver o mesmo processo. Já com relação à produção animal, pode atingir até 0,8 kg por hectare no ano e até 1.200 kg por hectare no ano de ganho de peso vivo. Vai comumente variar de 300 a 500 kg por hectare ao ano, o ganho de peso vivo, principalmente quando está relacionado com a taxa de lotação e a taxa de fertilizante e a idade de rebrota da planta. Então, a produção animal com essas espécies
já foi comprovado que o ganho de peso vivo é um ganho de peso viável, é formulado rações com a espécie do Megatismus maximus, né, com a planta em si e seus demais cultivares. Já foi comprovado que o animal vai ter um bom ganho de peso, uma alta palatabilidade, uma alta aceitabilidade, porém isso vai variar também da taxa de lotação, dos fertilizantes em si que vão utilizar na mesma e principalmente da idade de rebrota da planta. Então, o zootecnista, que é o nutricionista animal, ele tem a função de formular essa ração o melhor possível, de uma forma que seja viável tanto para o animal, atendendo todas as exigências nutricionais de manejo, ambiência e principalmente todos os fatores nutricionais do animal que tem que ser atendido, né? Respeitando o bem-estar animal em primeiro lugar e principalmente dando um retorno e o lucro para o produtor, que é isso que o produtor deseja. Aqui eu tenho algumas referências do site que foi pesquisado, né, que foi buscado para trazer essas demais informações, o Tropical Forragens e alguns outros sites que vocês podem consultar e vão encontrar inúmeras informações, não só sobre a minha cultivar, a minha espécie de planta em si, que é o Megatismus maximus, mas também outras diversas espécies de plantas e cultivares. E aqui, meu muito obrigada e espero que tenham, ao longo do final do término desse trabalho, entendido todas as características e que eles sejam de grande valia futuramente.